Vim falar hoje sobre um assunto muito importante. Muitas mulheres tentam fugir, mas é muito importante a gente saber disso, a gente aprender a lidar com isso, que são as nossas emoções. Isso mesmo. As emoções estão ligadas a muitas doenças, né? Então, as emoções elas podem sim te matar. Se você ficar muito tempo numa emoção negativa, numa emoção ruim, isso pode trazer malefícios para a tua saúde e para a tua vida. Então, a aula de hoje eu quero falar um pouco sobre as emoções, como a gente lida com elas, como não tem como a gente impedir uma emoção, né? Não é durante 24 horas do seu dia, você não vai ficar em 100% numa emoção positiva, né? Isso seria uma utopia, não existe. Pode acontecer momentos que vai acontecer uma emoção ruim e que você vai ficar chateada com alguma coisa, mas você tem controle sobre em qual emoção você quer ficar. Você quer permanecer na emoção negativa ou na emoção positiva? Na emoção ruim ou na emoção boa? Isso sim está no teu controle, tá? Então a aula de hoje é sobre emoções. Vamos anotar. Porque emoções é muito importante. Quando você entender que a tua saúde depende de como está a tua emoção, você vai perceber que muitos dos problemas que você está sentindo agora, muitas dores, muitos problemas de saúde estão relacionados às tuas emoções. Quando eu faço essa pergunta, ou uma dor que seja, e aí ela começa a pensar, ela fala, ai Dani, aconteceu isso, aquilo, e começa a falar, e ela mesmo percebe que aquela dor trouxe uma emoção ruim e negativa, entendeu? Então, quando a gente para prestar atenção, para observar nossas emoções, a gente vai perceber que todo o mal físico que nós estamos sentindo está relacionado a alguma emoção, seja uma emoção do presente ou do passado. A maior parte das pessoas sofrem dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, às vezes que é um relacionamento abusivo, tá? Então o que eu quero falar hoje são sobre emoções boas e emoções ruins, tá? E como a gente identifica. Então são as emoções boas e as emoções ruins, tá? Então não tem como a gente controlar as emoções. Não tem como, por exemplo, você controlar às vezes um acidente de carro que acabou acontecendo, ou uma notícia ruim, né, de alguém que faleceu, ou de alguma coisa ruim que aconteceu na tua vida. Não tem como você impedir isso, certo? Mas tem como você controlar e impedir que essa situação, que essa emoção ruim, negativa, permaneça por muito tempo na tua vida, tá? É importante que durante o seu dia, né, durante 24 horas, a sua emoção positiva seja maior que 50%, tá? Então aqui, ó, tem que ser mais de 50%, certo? Quando você estiver na maior parte do dia focado e sentindo emoções boas, você vai começar a atrair coisas boas para a tua vida e ter uma vida com mais qualidade, tá ok? Porque se você se focar muito nas emoções ruins, você só vai trazer problema para a tua vida. Então, como que a gente lida com as emoções? É muito comum, né? Como eu trabalho muito com mulheres, o que mais eu vejo são aborrecimentos dentro de um relacionamento. Então vamos citar um exemplo. Dani, você fala pra mim, meu marido me traiu. Traição é uma emoção ruim, você vai ter uma emoção totalmente ruim diante daquela situação. Quando acontece isso, por exemplo, eu fui traída, ponto. Vamos fazer uma pergunta, por quê? Então, vamos pensar aqui. Vamos pôr traição seja um motivo para que você esteja vivendo uma situação negativa na tua vida agora e um sentimento ruim. Então vamos fazer a primeira pergunta. O que aconteceu, né? O porquê? O porquê dessa traição? Lógico, existem pessoas, né? Sempre existem casos, tá? Mas vamos no geral. Geralmente, por trás de uma traição, sempre vem uma outra história. Muitas vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer aceitar, certo? Mas eu sempre falo,
Quando você vai escolher um parceiro, quando você vai escolher alguém para viver com você, né, num conjunto, num casamento, você tem que analisar, às vezes, friamente, o perfil dessa pessoa. Geralmente, homens que têm a tendência a atrair quando está namorando, ou antes mesmo, ele vai ter essa tendência depois que casar, certo? Então a gente tem que analisar por que eu fui traída, o que aconteceu dentro desse relacionamento. Pode ser que você não fez nada de errado, ou pode ser que o amor esfriou, que a relação esfriou. Então quando a gente entendemos o porquê que isso aconteceu, e não fechamos só por algo ruim, tem muitas mulheres que às vezes passam por isso, e ela se bloqueia, ela vê aquilo com tanta negatividade, com tanto, sabe, com tanto tédio, com tanto horror. E muitas vezes uma traição faz você abrir os seus olhos, faz você ver realmente o que aconteceu. Pode ser que você tenha que melhorar, pode ser que aquele relacionamento não era tão legal quanto você imaginava. Então, quando a gente para por um momento e se questiona o porquê, vamos analisar. Será que eu fui culpada? Será que ele é culpado? Será que os dois são culpados, né? Então, quando a gente consegue entender o porquê, na maior parte das vezes você vai conseguir chegar numa resposta quando você faz uma pergunta. Aí, beleza, você conseguiu chegar numa resposta, você conseguiu entender. Pode ser porque você fala, não, eu sou a mulher perfeita, mas mesmo assim o cara me traiu. O segundo passo é aceitar. Aí você fala pra mim assim, nossa, Dani, como eu vou aceitar uma traição? Meu Deus, traição é a pior coisa que existe. Você tem dois caminhos, ou você aceita, e depois eu vou te falar o que você vai fazer após isso, ou você fica batendo nessa tecla, você fica, é como um martelo, sabe o martelo? E você fica martelando isso, martelando, não vai solucionar o seu problema, você não vai sair dessa situação, nada vai mudar, você vai ser apenas uma vítima. E que vantagem tem em ser uma vítima? Então eu não vejo vantagem nenhuma em você não aceitar. Só que o que acontece depois disso, sim que vem a resposta exata. Então, primeiro, entender o porquê que aconteceu aquilo, né? Então, fazer uma análise no nosso relacionamento, o porquê. Segundo, aceita. Fui eu que errei, eu falei como esposa, como mulher. Aceite isso, nós não somos perfeitas. Eu fui a melhor mulher possível, fiz de tudo pro meu marido e mesmo assim ele me traiu. Aceite o fato dele não ter tido, né, a sabedoria de ter visto que você era uma grande mulher, entendeu? Aceitar é a melhor e a única coisa que você pode fazer nesse momento. E a terceira coisa que vem, a chave para tudo, é você ressignificar. Ressignificar significa criar uma nova história, certo? Ressignificar. O que significa, Dani, ressignificar? Meninas, pausa para água. Existem dois lados. Existem mulheres que entendem o porquê, talvez teve alguma falha, seja de um ou do outro, aceita aquilo e ressignifica com o mesmo marido. Né? Os dois juntos sentam, conversam e começam de novo, tá? E existe aquela que fala, não dá mais, eu não quero, por conta que não vai, eu não consigo mais, beleza, você vai significar a sua história e vai tirar uma lição do que aconteceu. Sempre tem um lado bom. Tudo que acontece na vida da gente de ruim sempre tem o seu lado bom. Pode ser a pior coisa do mundo? Pode, mas você pode ter certeza que se você tiver sabedoria para tirar a lição que aquilo te mostrou e quis te passar, você vai sair dessa situação muito mais fortalecida, ok? Então aqui essa última parte, a ressignificar, depende só de você. Se você quer realmente
aceitou, perdoou e quis continuar, ótimo. Você vai continuar uma nova pessoa com novas atitudes. Ah, não, eu não quis mais e eu resolvi parar e contar uma nova história para minha vida e criar uma nova história para minha vida, ótimo. Certo? O que você não pode, em hipótese alguma, é guardar uma emoção ruim dessa situação. E por que que você não pode? Você percebeu, eu citei um exemplo, né? Citei o exemplo da separação, mas existem N motivos. Existem casos de família, casos de filho, de emprego, muitas coisas que causam sentimentos e emoções ruins na gente, tá? Eu citei apenas um exemplo. Então vamos supor que de um único exemplo você aprendeu uma fórmula que significa você identificar a emoção. Ah, identifiquei que uma separação me causou uma emoção ruim. Tá, como resolver isso? Entendendo por que aquilo aconteceu. Aceitando, independente se foi de que lado ocorreu. E terceiro, ressignificar. Contar uma nova história, criar uma nova história. O que você não pode é permanecer nessa emoção ruim. Então, diante de qualquer situação, seja ela mínima, seja uma batida no seu dedão, porque você acordou de manhã e tropeçou no seu, sei lá, na cama e quebrou a unha do pé e você ficou muito irada com aquilo. Seja essa simples emoção ruim que você teve por causa da tua unha. Você tem que entender por que que você tropeçou. Ah, eu tropecei porque eu tava sonolenta, beleza, aceite isso. E agora, o que que eu vou fazer? Bom, agora eu vou ou espero minha unha crescer, ou eu uso uma meia, sapato fechado para ninguém ver minha unha, ou corta minha unha na carne, ou aceita minha unha quebrada, enfim. Você vai ressignificar e vai contar a história que você quer. Mas o que você não pode é ficar na emoção ruim, certo? Isso aqui tem que ir aumentando progressivamente, certo? Até, gente, 100%. O ideal e o foco é que você se mantenha 100% na tua energia boa, tá ok?